Bom dia a todos. Estamos contentes com a participação que tivemos nas duas turmas e os trabalhos realizados pelo SOP. Temos certeza que irão contribuir para uma nova visão de vocês sobre os projetos de avaliação de desempenho. Hoje temos novos participantes e agradecemos a todos em geral, em especial aqueles que já são nossos clientes, que a gente já tem contato, e os que agora vão passar a ser novos contatos, e a gente espera ter uma boa relação com vocês. No final, nós estaremos à disposição para uma conversa de 15 a 30 minutos, de acordo com a disponibilidade de vocês. Nós temos total disponibilidade. E nós podemos aí fazer um contato pessoal, tirarmos algumas dúvidas, qualquer coisa assim. Se necessário, vocês podem nos encaminhar alguma dúvida pelo WhatsApp, e se for relacionado com o curso, por favor, deixem o chat ativado e vão fazendo perguntas e comentários. Estou passando a palavra para a Rose agora. Bom dia, sejam bem-vindos. E esse tema, ele costuma ser muito solicitado, o que nós estamos falando, avaliação por competências e de desempenho, não só para pessoas que fazem as implantações dentro da empresa, mas também para cargos de liderança, porque enquanto a liderança não entender como eu faço para medir aquilo que eu quero, aonde eu quero fazer o meu colaborador chegar, ele tem que entender sobre essa história de gestão por competências. Há um tempo atrás, nós falávamos de gestão de pessoas. Então, eu fazia a gestão do Carlos, eu fazia a gestão da Raquel, eu fazia a gestão do Rafael. Hoje, eu faço a gestão das competências que são necessárias. Tá ok? Então, sejam bem-vindos e vamos lá começar o nosso trabalho aqui. Como vocês sabem, a minha formação é em psicologia. Então, no encontro passado, nós falávamos sobre aquelas partes do cérebro que são responsáveis por tudo o que nós executamos. Então, se eu estou falando, eu estou ativando uma área do cérebro, se eu estou ouvindo, eu estou ativando outra área do cérebro. No encontro passado, nós trabalhamos a área da percepção. Agora, nós vamos trabalhar uma nova área que está dentro deste jogo que nós vamos realizar. Qual é a meta de vocês? Vocês estão vendo esse espaço onde estão escritos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6? Então, no número 1, eu queria que vocês focassem e me dissessem o que está escrito nesta tela, nesse espaço do número 1. Vocês têm que aproveitar todos os estímulos que tem aí para dar a resposta. A resposta é ou uma palavra ou uma frase, usando todos os estímulos, menos o número 1. Deixa isso por enquanto. Vamos lá, quem for tentar já vai mandando a resposta. O que vocês entendem que está escrito no número 1? A Luciana está mencionando que não está visualizando a apresentação. Então, ela deve selecionar uma das janelinhas que mostra como se fosse um slide. É um slide. Mas alguém pode estar tendo problema na visualização do slide? Não? E alguém já conseguiu chegar na resposta? O que está escrito no número 1? Usem o chat, tá? Para a gente se comunicar e mantenham o Vamos lá, microfone bloqueado. Quem ousa? Mais um pouquinho. Tem um número 100 e tem uma palavra aí já escrita. Então... A Maria do Carmo está dando uma sugestão aqui, olhar 100. Então, Maria do Carmo, vamos lá na resposta.
O olhar está claro que está escrito aqui, só que ele está escrito de que forma? Sem olhar para trás, porque percebam que a palavra olhar está invertida, tá certo? Então, vamos lá, vamos aquecer esses neurônios. E agora no número 2. O que está escrito nesse espaço número 2? Aqui tem 3 palavras escritas. Então, aproveitem todos os estímulos. Então, suspeita está escrito aqui sim. Só que a letra embaixo da palavra suspeita, como que eu encaixo nessa resposta? Olho por olho, Ju, da outra, né? Então, na outra, Juliana, era sem olhar para trás, porque a palavra olhar está invertida, está escrita de trás para frente. E agora, no suspeita, com a letra L, quem ousa arriscar? As pessoas que estão tentando achar uma resposta, elas estão fazendo com que os neurônios tenham sinapses, eles estão se mexendo entre si. Ótimo, estou começando a aquecer essa área. As pessoas que estão falando, essa dinâmica não tem sentido, isso é coisa de psicólogo, o que está fazendo essa tela num curso de competências, tudo mais, elas pararam totalmente as sinapses nesta área do cérebro e elas estão usando só áreas racionais do cérebro, portanto, elas nunca vão chegar numa resposta. Aqui eu tenho o Wilson falando, L é suspeita. Tá quase, Wilson. Só que você tem que perceber onde está escrita a letra. Então, a resposta correta seria, ele adequa a letra sob suspeita, porque a letra L está abaixo da palavra suspeita. Agora vocês têm que pensar na tela 3. O que eu tenho aqui é uma palavra. Para ajudar um pouquinho mais, é uma profissão. Vamos lá, Wilson, Ju. Maria do Carmo, vamos lá, tentando aí. É uma profissão. Eu sei que você está pensando, eu está aquecendo, está aquecendo. Vamos lá. Então, aqui, a Maria do Carmo já aproximou um pouquinho, né? Vocês podem perceber que aqui são olhos, só que olhos com dor não tem sentido. Se eu tirar a palavra olhos e substituir por outra, que nem a Maria do Carmo falou, vista, estamos no caminho. Vista, dor. Então, se fosse só doutor, Jô, e cadê os olhos e a vista aqui? Pessoal, onde está a expressão dor? Tá quase, isso daí, Ricardo. Ricardo, Jô, entrevistador. Então, que área do cérebro nós podemos dizer que nós estamos trabalhando? Qual área que vocês acham que está sendo ativada nesse momento? No encontro passado, falamos da percepção e da atenção concentrada. Agora, nós estamos falando de quais áreas? Primeira área
eu estou falando da adaptabilidade. Lembra aquela área aqui na frente do cérebro? Adaptabilidade, flexibilidade, que se fecha só aos 21 anos de idade. Até os 21 anos de idade, o meu cérebro está construindo células para fechar essa área. Então, eu estou falando hoje de adaptabilidade, flexibilidade e também de criatividade, tá? Porque na hora que eu pego os olhos e a palavrinha dor no meio, eu preciso ser criativo para ir achando outras formas de ler uma expressão que não está escrita na realidade. Povo, isso é um exercício neuróbico. Lembra do encontro passado que eu falei? Façam uma coisa diferente todo dia. Você tem que dar um susto no cérebro para que ele faça sinapses em áreas diferentes. Então, esse é um tipo de exercício neuróbico e vocês viram super rápido para fazer, tá ok? Quem não quiser fazer o exercício neuróbico, faz aquilo lá do banho diferente. Tomar um banho começando por uma área diferente. Usar o relógio ou a pulseira num braço diferente. Fazer um caminho diferente. No encontro passado, fizemos exercício neuróbico com aquelas telas de imagem. Agora eu estou fazendo exercício neuróbico criando expressões. Então, continuando, na próxima tela, é como andar de trás, andar para trás, né? Usar a mão não dominante. É a mesma coisa. Tem exercícios neuróbicos que te propõem a você fazer movimentos diferentes. Então, tem gente assim que senta sempre no mesmo lugar da mesa para fazer a refeição. Tem gente que sempre começa a refeição tomando suco. Tem gente que sempre começa a refeição só comendo a comida. Então, o cérebro, ele não vai criando uma nova forma de enfrentar a situação. Povo, novo desafio. Espaço 4. Plique, plique, plique. Eu já vou adiantar que isso tem a ver com matemática. Vamos lá. Quem faz sinapses, agora que vocês entenderam, a competência que eu estou trabalhando hoje é criatividade. Quem arrisca? O Ricardo, ele matou em cima, hein, Ricardo? Multiplicação. Montão de plique, multiplicação. Parabéns, Ricardo. Começa a acontecer uma coisa interessante. Na hora que eu começo a acertar, porque já estou fazendo sinapse nessa área, eu continuo acertando de uma maneira cada vez mais fácil. Tela 5, espaço 5, começando lendo que tem uma palavra. Como está a ordem da palavra? Carol, que bom que você fez o exercício de abotoar a camisa, né? De uma outra maneira. E é um choque no cérebro mudar esta forma. E aí alguém já respondeu que matou a charada, porque já escreveu para mim ladeira acima, do pessoal do RH Único. Correto. Agora é interessante, né? A Sandra do RH Único. Luciana, você colocou ladeira abaixo, né? Se você for perceber, eu estou lendo a palavra ladeira de onde para onde? De baixo para cima. Então, ladeira acima. E, para encerrar, eu adoro esse número 6. Vamos ver quem mata rapidamente esse número 6. Usem todos os estímulos. Quem mata rapidamente? Aí eu tenho, nesse daqui, eu tenho 4 palavras. Quem mata rapidamente? Quero ver sinapse acontecendo aí, povo. Vamos lá, Ricardo. Então, eu tenho a expressão eu. Ô, Wilson, 4 palavras, né? Você escreveu 3, tá faltando uma. Ricardo, tá ok. O Ricardo fala, eu em casa. Melhorem isso, né?
porque eu em casa são 3 palavras, tá certo? Então, pulo do gato. A expressão eu está onde? Vamos lá, estamos quase no caminho certo. Isso, Luciana. Eu dentro de casa. Tá certo? Tá bom? Olha, eu vou pedir aquela gentileza, né? Quem não aceitou nada não é para se suicidar depois do curso. É para entender como que está a tua agilidade mental. Quando eu escovo o dente, eu criei um ritual neurológico dentro do meu cérebro para fazer tudo sempre igual. Isso é ok no sentido do resultado. Isso é péssimo no sentido de algumas atividades que podem ser prejudicadas com o passar do tempo. Então, eu tenho que ativar áreas diferentes com esse objetivo. O primeiro é de estar cada vez mais plugado nos desafios da época, né? Nós estamos em 2020, então, quem usou o SOP para fazer o exercício que nós deixamos no encontro passado, já agitou pra caramba o cérebro, porque começou a usar telas que nunca tinha visto na vida, tá? Quem não quis usar e mandou os exercícios através de um Excel, através de um e-mail, tá ok, mas tenta usar um pouquinho mais, porque é ideal que você tente fazer um pouco além. E a gente sabe que a evolução da tecnologia já chegou, e nós temos que acompanhar essa evolução. Então, até fazer o exercício que vocês me mandaram, agitou ou não agitou áreas novas. Eu corrigi os exercícios, pessoas me enviaram os exercícios muito bem completos, e pessoas me enviaram o exercício faltando alguma coisa. Eu respondi para todos, pontuando aquilo que estava faltando e aquilo que estava correto, tá ok? De hoje para o próximo encontro, para o próximo módulo, vocês vão ter mais 2 outros desafios. Esses exercícios sempre estão linkados com a nossa teoria que nós estamos ministrando. O Wilson fala, né, que é a famosa frase, olhar fora da casa, né, sair da caixinha. Wilson, aí tem aquela outra expressão também. Eu só tenho um insight o que que é? É uma ideia nova, se o meu cérebro está acostumado a trabalhar com ideias novas. Por isso, repetindo, tem que fazer exercício neuróbico. Hoje nós fizemos exercício neuróbico com palavras. Então, procurem no site amanhã fazer um exercício neuróbico com cor, fazer um exercício neuróbico só com imagem. Eu vou ativar várias áreas do cérebro, tá ok? Voltando para o nosso conteúdo teórico, o nosso curso, ele tem aquelas metas que nós anunciamos o encontro passado. Então, nós estamos caminhando em entender o que é uma avaliação por desempenho por competência, e nós estamos também criando um processo de avaliação, e depois nós vamos entender como posso utilizar com outras, ter outras utilidades, falando sobre Nine Box, falando sobre meritocracia e assim por diante. Falamos no encontro passado sobre descrição de função. Aqui o mais importante, todo o meu trabalho começa aqui, descrevendo as competências do cargo, e aqui eu tenho um modelo. Tinha competência dentro da descrição do cargo. Tenho que colocar no meu projeto avaliação por competências, avaliação de desempenho. O que eu posso fazer? Usar, que nem aqui está no SOP, isso já está estruturado lá dentro. Eu tenho o nome da competência, foco no cliente, e eu tenho a descrição. Quando eu corrigi a pendência de vocês, todo mundo acertou por me mandar as competências. E aí eu tive mais ou menos 55%, esqueceu de descrever a competência. Eu sou obrigado a descrever para tirar a inferência. Então, quando o meu líder lê visão de negócio aqui no número 8, todos os líderes vão ter que entender o que é visão de negócio, acompanhando a frase da descrição. No nosso módulo, no nosso site do SOP, o Sistema Ômega Plus de Avaliação, nós já temos 50 competências já cadastradas, e as novas competências podem ser customizadas
pelos usuários do programa. Então, sempre tem um sponsor, ele que vai cuidar disso, e aí eu já vou fazendo um repositório de informações. Então, eu estou aumentando as informações sobre a minha empresa, e lembra que competência pode ser tirada do conjunto de valores e da visão também da tua empresa. Então, se eu tenho um RH que sai da empresa, ou se eu tenho esse sponsor, a pessoa responsável que sai, ou se eu tenho um líder que sai da minha empresa, eu deixo isso tudo armazenado aqui nesse site. Isso é uma forma de você ter já a competência com a sua definição. Aqui eu tenho um outro modelo, que foi de um cliente real, né? E pulo do gato, vamos lá. Perguntas inteligentes. O que tem de errado neste modelo? Então, me mandou este modelo. O que tem errado neste modelo? Usando a teoria do encontro passado. Vocês têm que matar de cara alguns erros que tem neste modelo. O que pode estar errado aqui? A falta da definição. Daiane, está sem a descrição, que é a definição. O que mais estão faltando? Estão faltando os targets, porque não tem targets, né? Eu só estou falando que vai medir adaptabilidade. E o que mais está faltando? Tem uma coisa nova que eu não falei no encontro passado. O que está de inadequado nesse modelo que eu recebi do cliente? O prazo, Matheus, ainda não está aqui no documento. O prazo é aquilo que eu vou acertar e combinar com o meu cliente. O que está inadequado e que me atrapalha é o seguinte: ou esta descrição de cargo, de competências, né, segue uma senioridade dos cargos, então ela poderia ter começado pelo cargo de atendente, atendente que vende, atendente que faz café, e atendente que fica no caixa, ok. Aí vem ajudante geral, ok. Aí vem gerente, aí depois vem assistente, depois vem supervisão. Então, quando eu vou dispondo os cargos, eu vou colocando o cargo mais júnior para o cargo mais sênior, ou invertido, o cargo mais sênior para o cargo mais júnior. Fica com muito mais, a lógica fica mais fácil para eu acompanhar. E esses targets aqui também tem, gente. Só que põe assim, né? Eu quero para minha atendente que faz venda que ela tenha adaptabilidade target 1. Então, eu preciso definir o target 1. Eu tenho para o meu gerente, eu quero target 4, enfoque e resultado. Tá correto, porque o meu gerente é um cargo mais sênior. Tá, ok. Então, é o Reginaldo que está falando sobre o prazo, né? E tenho aqui também a minha assistente que tem cargo de liderança, target 3. Vou querer da minha supervisora, target 3, para trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Então, isso é um formulário que mais ou menos já está completando aquilo lá. Então, quando eu recebo isso, eu sei que a minha atendente que vende tem uma descrição de cargo. No cargo dela está escrito adaptabilidade. E lá deveria estar escrito adaptabilidade, target 1. E aí, caminhando um pouquinho mais. Avaliação de desempenho, avaliação por competência, eu uso também na integração. Então, eu sou um líder, estou recebendo um funcionário novo para trabalhar comigo. Eu mostro para ele onde e como ele vai ser avaliado, quais competências que eu quero que ele tenha e qual o nível da competência que ele tem que ter para acompanhar aquele cargo que ele está iniciando. Então, isso pode ser mostrado na tua primeira reunião de líder, quando você recebe um colaborador novo. Vocês sabem que eu sou coach também. Então, o que eu sugiro para a liderança? Inovação. Pega uma coisa que está na missão, ou na visão, ou no valor da tua empresa, pesquisa em algum lugar, um vídeo bem curtinho,
que fale sobre aquele item que para você que está contratando a pessoa é mega importante. Isso faz parte da tua integração com a pessoa. Você passa, porque o RH já falou, né? Na integração geral, missão, visão, valores, o RH já deu aquela pixelada para as empresas maiores. E aí o líder vai receber esse colaborador novo, não importa em que grau de hierarquia ele está, ele não precisa responder direto para você, passando esse vídeo e você falando que aquilo que está no vídeo é a essência da tua equipe de trabalho. E aí você pode fortalecer esses itens que nós estamos colocando como competências essenciais para aquele cargo, tá bom? E voltando, nós temos, lembram, o nome da competência, definição e todos os targets aqui. Então, alguns exercícios que eu corrigi não colocaram nem número nem letra. Então, eu tenho que ter sempre competência target 1 ou competência target A. Competência target 2 ou competência target B. Então, onde tem números, eu posso colocar letras. E também, algumas empresas mais sofisticadas, e trabalhei 15 anos em empresa desse porte, uma multinacional, e pode ser feito isso para uma empresa onde tem 2 colaboradores, quando o líder for avaliar o target, é bom o líder deixar já escrito o exemplo, com nome, com número e com fato, que justifica falar, ok, você atingiu o target 1, porque eu vi, naquele dia aconteceu tal coisa com tal pessoa, e você guiou as ações dessa pessoa para criar estratégias. Nós tínhamos um espaço onde ele explicava qual exemplo ele ia usar para o seu colaborador, ou o que ele tinha feito, ou o que ele deixou de fazer. Lembrando, né, pessoal, quem fez o exercício através do SOP, acredito que ficou mais claro por tudo isso que a Rose está explicando, que, na verdade, o que nós temos nos níveis 1, 2, 3, 4, é uma escala de avaliação, indo do nível mais simples, 1 ou A, né, no exemplo que a gente usou através do SOP, a gente chamou de A, o verbo mais simples, para o verbo mais sênior, né? Essa que era o objetivo de criar uma escala de avaliação que depois vai ser transformada no questionário. E lembrando que o autor Prahalad fala, né? Competência é qualquer coisa observável e mensurável. A importância fundamental das frases dos targets é que são estes verbos que eu vou falar para o meu colaborador. Parabéns, você constrói facilmente parcerias com os outros setores. Ou, caracas, quando que você vai começar a construir parcerias? Porque construir é algo que eu observo. E eu sei dizer quantas vezes essa pessoa constrói parcerias com os outros setores ou não. Por isso que aquela tabela da senioridade dos verbos tem que ser utilizada. Metade das pessoas que me mandaram, eu vi que utilizaram a tabela. Outra metade foi colocando verbos misturados, mas eu dei o feedback para todos, tá ok? E conteúdo novo. Eu posso pegar aquelas frases dos targets e trazer para a minha entrevista por competência. Tem empresas que o RH que faz a entrevista e sempre passa o candidato para o líder. Então, este conteúdo também é para a liderança. Eu ministro um curso só de entrevista por competência. E quando a empresa não quer o curso integral, nós fazemos laboratórios de entrevista por competências. São encontros rápidos de 2 horas, em que nós vamos treinando como fazer a entrevista por competência. Eu pego o item do target, então aqui, no meu cargo, eu sou líder e eu quero que o meu colaborador entre com a competência da criatividade. Eu quero saber se ele é criativo. A Maria do Carmo está comentando, a entrevista por competência é muito utilizada atualmente?
Maria do Carmo, essa é a entrevista mais moderna que nós temos atualmente, porque, na verdade, ela tem uma finalidade. Eu quero saber se eu estou contratando essa pessoa, ela já vem com essa competência adquirida, tá? Vocês lembram lá quando nós falamos das competências organizacionais, funcionais e atitudinais? Eu tenho aquelas competências que nós colocávamos como básicas, eu quero contratar uma pessoa que já tenha isso, ou eu posso contratar com uma competência evolutiva. Eu vou investir para que a pessoa evolua e desenvolva essa competência. Maria do Carmo, quando a empresa tem um psicólogo que pode usar testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, tem vários testes comprovados tecnicamente, que mede essas competências. Quando a empresa não tem essa ferramenta, que são esses testes aprovados cientificamente, eu tenho que usar as perguntas dentro da entrevista por competência. É melhor ter isso na entrevista por competência do que não ter nada. Você concorda, né, Maria do Carmo? Então, aqui eu quero medir a competência da criatividade. Eu sempre tenho que pensar em duas formas de como medir isso. Eu quero fazer uma pergunta focando a experiência anterior. Então, eu sei que ele já teve um cargo de liderança, então eu sou um diretor, estou contratando um gerente. Então, ele já foi líder. Então, eu quero saber se ele já usou anteriormente a criatividade. Então, eu peço para ele me contar sobre uma situação imprevista em que ele teve que administrar no cargo dele e como ele se saiu. A situação imprevista, eu quero ver como ele se resolveu e se ele se resolveu de uma maneira criativa ou se ele se resolveu de uma maneira tradicional aquela situação. Número 1. Número 2, eu vou analisar também a senioridade do exemplo. Se ele me traz um exemplo muito banal, ou se ele me traz um exemplo com uma qualidade superior. Número 3, eu quero saber se ele me traz nomes, números e fato. Nomes, números e fato no exemplo que ele está relatando. Se ele não me trouxe, eu pergunto espontaneamente. Então, tem muito candidato que falava o seguinte, naquela situação, nós fazíamos, gente, se eu estou querendo saber se ele tem a competência, eu pergunto para ele quem é esse nós. Na hora que ele fala, era o meu diretor, era meu superintendente, você pode ter certeza absoluta que não era ele que atuava com aquela competência, mas ele era usado dentro da competência, tá ok? Agora, ele nunca ocupou um cargo de liderança, ele vai ocupar um cargo de liderança, então eu vou perguntar como que ele vê isso para o futuro. Aqui ele já fez, eu quero saber onde ele usou. Aqui na segunda é para o futuro. Então, eu crio um case. No número 1, eu peço um exemplo. No número 2, eu crio um case. Como você faz em uma situação que você tem que administrar falta de recursos para solucionar um problema. Então, é uma situação de futuro, ele como líder, como que ele pensa que ele vai administrar a falta de recurso. E eu faço a mesma coisa. Eu vejo a qualidade da resposta que ele me dá e eu posso pontuar essa qualidade de resposta. Então, se tem a experiência, eu peço um exemplo. Se não tem, eu peço do futuro. E tiro essas perguntas, a número 1 e 2, daqueles targets que nós colocamos lá dentro da avaliação por competência e avaliação de desempenho. Então, aí é mais uma funcionalidade desse projeto, tá ok? Pessoal, se precisar de alguma coisa, vai me perguntando que eu vou respondendo durante o nosso encontro. E agora nós vamos falar um pouco sobre os questionários que se encontram nas avaliações que tem no mercado. Esse modelo é um modelo real de uma avaliação. Perguntas inteligentes, o que está errado neste modelo? Eu quero saber se vocês percebem sozinhos antes de eu dar a resposta para vocês.
O que falta neste modelo? Vamos lá? Tem duas coisas muito claras que estão faltando neste modelo, que está inadequado, que a gente pode dizer. Tem várias coisas, né? Começando pelo básico, falta descrição. Falta super claro descrição. Os itens não estão claros. Wilson, me fala uma coisa. Gente, fazer metas realistas, isso já é uma coisa mega subjetiva, tá? Então, realista é um termo que não dá para colocar nessa situação de forma nenhuma. Cumprir prazos. Aqui pode estar tudo ok. Agora, esta terceira, trabalhe inteligentemente, não arduamente. Eu vou mandar o meu líder avaliar uma pessoa que trabalha inteligentemente, não arduamente. O que eu faço nesse caso como líder? Tá ok? Então, as competências não estão numeradas, porque isso facilita muito, e competências sem definição e competências totalmente subjetivas. Não dá para trabalhar dessa forma. E aqui estão colocando, né? Inteligentemente é algo extremamente relativo. E aquele pulo do gato. Não sei, eu sou líder, eu não sei como avaliar essa terceira competência. Você pode ter certeza absoluta que todo mundo vai dar a pontuação número 3, que cumpre exigências. Então, lembra o pulo do gato que eu passei no encontro passado? Toda vez que você quer medir alguma coisa, meça com 4 indicadores. Indicador nota, indicador qualidade, né? Precisa melhorar. Nunca põe número ímpar, porque todo mundo que ficar indeciso vai usar a coluna do meio e não vai servir para nada o que você vai fazer. Algumas pessoas que me mandaram exercício, mandaram com 2 classificações, né? Então, nesse caso, seria a pessoa excepcional ou a pessoa precisa melhorar. É muito pouco. É muito pouco. Eu trabalho, o SOP trabalha sempre com 4. Então, eu aqui, no caso, tiraria qual número aqui em cima? Qual é a diferença de cumpre exigência e de que é razoável? Escolhe um dos dois. E aí você fica com 4 números para você trabalhar. É isso mesmo, Caroline, fica super confuso o que é excepcional e o que excede. Então, eu também poderia tirar o 4, eu poderia deixar só, escolher um dentro desses dois. E tem um outro modelo, eu preciso que vocês percebam que está inadequado, porque é sinal que vocês fixaram a teoria no encontro passado, tá ok? E aqui, qual é a falha desse modelo? Gente, são modelos reais, são cases reais. Qual é a falha desse modelo? Super fácil perceber, né? Sim, já tem 5 classificações aqui, tá? O que é ruim, qual é a diferença de ruim e péssimo? Subjetivo. Não atrapalha a vida do teu líder. E faltam 2 descrições. Não tem descrição em trabalho em equipe e não tem descrição de resolução de problemas. E aí, como coach, eu falo, eu vou colocar numa avaliação assiduidade e pontualidade. Algumas empresas ainda trabalham isso fazendo uma avaliação de desempenho. Só que é o seguinte, né? Se eu quero medir no ano assiduidade e pontualidade, é muito pouco, né? Assiduidade e pontualidade é uma competência obrigatória que cada cargo tem que ter e que tem que ser trabalhado mensalmente. Eu não vou medir isso uma vez por ano, na verdade, mas tem empresas que ainda fazem. E aqui tem uma avaliação técnica para motorista. Então, tanto o SOP quanto outros modelos, você pode fazer avaliação técnica também. Trabalhamos com empresas que são da área da saúde e que eles colocam avaliações técnicas para serem medidas através do SOP também.
Então, por exemplo, aqui eu quero medir se o meu motorista sabe trocar a marcha, que é a competência número 5. Só que volto a falar. Bom, regular e insatisfatório. Tudo que está, que eu não sei o que medir no meu motorista, eu vou pôr regular, regular, regular. Como fica essa avaliação? Totalmente em cima do muro. Então, sempre tente colocar 4 quesitos aqui na avaliação. E eu tenho aqueles modelos tradicionais das carinhas, que não é de todo ruim. Está sendo usado muito no mercado essas carinhas, mas põe 4 carinhas, pelo menos. E eu tenho as avaliações que trabalham com coisas mais estatísticas, tipo o SOP. Esse é o modelo de questionário que o SOP utiliza, que é o sistema da Ômega Plus. Bom, pessoal, a gente procura fazer com que todo aquele trabalho meio burocrático, meio braçal, né, de você selecionar as competências, tentar encontrar descrições que sejam facilmente identificáveis, tanto pelo líder quanto pelo colaborador, e depois você conseguir já montar o seu questionário de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, que facilite depois as avaliações, né? Porque quando a gente está começando o processo de avaliação de desempenho, na verdade, nós estamos criando como se fosse uma nova cultura, né? Nós vamos criar um novo jargão dentro da empresa. Daí a importância da gente ter, primeiro, o nome da competência, aquele que realmente represente aquilo que a gente quer medir, né? Então, a gente pode adotar várias metodologias para selecionar, pode fazer uma pesquisa, pode fazer um workshop, pode fazer uma reunião de trabalho com um grupo mais, vamos dizer assim, focado nesse tipo de atividade e depois fazer a multiplicação dentro da empresa. A Ômega está totalmente disponível para a gente desenvolver um projeto piloto com vocês, seja com SOP, seja fora do SOP, para a gente auxiliar vocês nas atividades para implantar uma avaliação de desempenho. Então, o nome da competência, a descrição da competência e os níveis, tá? Tudo isso hoje já vem como se fosse um padrão. Porém, se você quiser customizar, na nossa empresa a gente não usa foco em resultados, a gente usa foco em metas. Ou não queremos colocar aqui, ter à disposição, nós queremos dizer que a pessoa está capacitada, e assim por diante. Basta você customizar isso e você ganha muito tempo em todo o processo de até chegar a criar o questionário. Isso é uma coisa muito importante. Depois, considerando a escala de avaliação que a gente está adotando, né, e como a gente já mencionou, a Rose mencionou, nós utilizamos a escala de 4 níveis, pensando do verbo mais júnior para o verbo mais sênior, facilita muito a gente ter uma posição e poder compor o questionário de um modo que todos vão poder se organizar e implantar essa avaliação para ser bem sucedida. Verbos. Então, aqui eu vou ver se a pessoa sabe promover as mudanças, se a pessoa sabe estabelecer metas, se a pessoa sabe criar essas oportunidades, se a pessoa sabe assumir riscos. Na hora que você está fazendo o treinamento da liderança para o uso de site, da avaliação de desempenho e tudo mais, vai ficando claro para ele como ele vai fazer, tanto para avaliar, como ele vai fazer para dar a devolutiva, as sessões de feedbacks. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas das aplicações dos questionários. Aqui tem, por exemplo, se eu estou pegando uma pessoa para trabalhar em coaching, que ela nunca fez implantação de um projeto, ou se eu tenho um líder muito mais júnior e eu quero amadurecer esse líder, você tem que ter um script, que é o passo a passo da implantação de qualquer coisa, não é só da implantação de avaliação de desempenho. Primeira coisa, como eu vou fazer para criar esse projeto? Então, que ferramenta que eu posso utilizar na criação do projeto? Hoje eu posso usar a planilha, que nós chamamos de 3, que é um POC, ou 5 Ws e 2 Hs.
Para quem não conhece essa planilha, a qualidade total tem 14 planilhas. 7 planilhas, 7 ferramentas são quantitativas e 7 ferramentas são qualitativas. Então, essa ferramenta 3QMPOC, essa planilha, é uma ferramenta qualitativa. É uma ferramenta que me auxilia na implantação de alguma coisa, tá ok? Segundo item, o que eu conheço e desconheço do objetivo desse projeto? Eu tenho que ter uma relação de todas as informações que eu tenho sobre esta atividade. Tudo aquilo que eu conheço, que é o que nós estamos passando aqui no curso para vocês, tem que vir alinhado da informação mais simples para a informação mais sofisticada, porque eu vou usar isso um pouco mais para frente. Terceiro, quais os argumentos sólidos que eu tenho para justificar a minha realização desse projeto? Então, eu posso olhar para cima, eu, líder, quero convencer o CEO da empresa, ou eu, RH, quero convencer o líder abaixo de mim, tá ok? Eu tenho que saber o que eu devo comunicar, vou pegando lá do quesito 2. Como eu vou fazer isso? Vai ser por um call, vai ser por um e-mail, eu vou fazer um treinamento para apresentar o projeto. Quem vai fazer isto? Quem vai fazer isso? Esse quem nem sempre precisa ser você que está criando. Você tem que colocar uma pessoa que é boa na competência de persuasão e na competência da oratória. E, principalmente, qual tipo de público que vai estar presente? Eu vou ter que falar com o pessoal muito júnior, eu tenho que usar um vocabulário mais simples. Eu vou apresentar isso para um superintendente ou para um CEO, eu tenho que usar um vocabulário muito mais elegante. E sempre levando nas informações nomes, números e fatos. Vocês vão falar o seguinte, a Rose o tempo todo bate nessa tecla. Por que eu bato nessa tecla? Uma informação que vem, que esse projeto está sendo usado, foi usado no Canadá, foi usado por 30% das empresas e trouxe um benefício que melhorou muito a trilha de carreira daquelas empresas. Então, eu trouxe nome, eu trouxe número e trouxe fato. Essa informação, ela é uma informação parruda, ela é significativa e cria um efeito interno dentro dessa pessoa. Seria diferente eu falar assim, esse projeto é utilizado em vários lugares. Gente, essa é a frase mais pobre que você pode usar, esse é um argumento mais pobre que você tem na hora de um processo de negociação. Quando eu vou implantar um processo, eu estou negociando a minha ideia com outras pessoas. Ou eu estou negociando para conseguir convencer a pessoa a aprovar, ou estou negociando para conseguir convencer a pessoa a aplicar, tá ok? Quando eu vou iniciar esse projeto? Humildade sempre, negociação e consenso. Consenso de você do RH ou de você do sponsor do projeto, consenso com os líderes, faz consenso com o CEO. Não vá para um processo de negociação para confronto. Vá para um processo de negociação para consenso. E você pode também pensar em começar por fases. Então, a minha empresa tem 2.000 pessoas, eu vou começar o processo avaliando só a primeira fase, envolvendo só esses cargos, eu vou começar o processo, depois numa segunda fase, envolvendo esses cargos, e vou começar o processo pela terceira fase, que é o maior número de pessoas, envolvendo esses cargos. Eu sempre penso na avaliação falando em cargos. E aí eu passo por os participantes. A hora que vocês procurarem na internet, vocês vão ver todos os modelos possíveis. O que a Ômega propõe, o SOP propõe isso no nosso site, se vai fazer, faz correto e completo. O que é correto e completo? Onde você envolve todos os participantes da empresa. Todo mundo faz sua autoavaliação. Rose, você está me falando que o CEO da minha empresa tem que fazer a avaliação? Sim. Minha empresa sou eu e mais 2 pessoas.
Ah, então, o dono da empresa, que é o empreendedor, também tem que fazer a autoavaliação dele? Sim. Rose, tem uma pergunta aqui da Maria do Carmo. Como lido com um gestor resistente a mudanças? Maria do Carmo, você tem que voltar um daqueles itens em que eu falei sobre argumento forte. Qual o público-alvo que vai estar comigo? Você já sabe quem é o que vai estar resistindo. Você tem que ver, e aí é uma coisa mais de psicólogo, mas que é ótimo compartilhar com vocês, que dá para vocês levarem para o grupo. As pessoas aprendem e as pessoas mudam de ideia, às vezes porque vêm e leem algo que provoca um insight, que é uma nova ideia. Ou o mindset. O que é o mindset? É o insight falado de uma maneira mais chique, é um insight falado de uma maneira mais elegante, né? Mais moderna. O mindset é quando eles falam assim, vira a chavinha dentro da cabeça. Então, tem pessoas que, quando veem alguma coisa, quando leem alguma coisa, elas quebram a barreira interna. Tem pessoas que, quando ouvem uma informação, elas também quebram uma barreira interna. E tem pessoas que só mudam de ideia quando elas exercitam, quando elas pegam na prática para fazer. Então, se eu sei que no meu público-alvo eu vou ter pessoas resistentes, eu tenho que fazer minha apresentação, que tenham coisas para as pessoas lerem, tem que ter coisa que eu vou falar e as pessoas vão ouvir, e eu costumo levar pequenos laboratórios para as pessoas experimentarem. Vocês veem que o nosso curso atinge esses três públicos, né? Os auditivos, os visuais e os cinestésicos. Então, eu falo, apareço aqui na tela, eu ponho a tela para vocês lerem e eu pedi para vocês fazerem exercício. Quando eu tenho um público heterogêneo, principalmente em resistência, eu tenho que usar essa técnica e funciona muito bem, tá ok? E, normalmente, o que as pessoas pecam? Elas querem fazer o processo de convencimento usando o que ela acha melhor. Ah, não, eu vou encher com 50 telas, vou falar pouquinho. Ou eu vou falar bastante e ter pouquinha tela. Ou não vou ter tela nenhuma, vou só fazer exercício. Mesclem um pouco com as três formas psicopedagógicas para você promover a mudança do outro. A Caroline aqui está fazendo um comentário, né? Uma pergunta, na verdade. Como fazer uma avaliação quando não há todos estes públicos, né? Por exemplo, não tem pares. Então, Caroline, você vai ver, tem uma terminologia para isso. Eu tenho avaliação 90 graus, eu tenho avaliação 180, 270, 360. Na próxima tela eu já te mostro isso. Simplesmente você tem uma parte que você não vai fazer, tá ok? Ele fica mais resumido. Agora, não ter pares para avaliar, não tem problema nenhum. Então, voltando aqui na tela, todo mundo se autoavalia. Eu tenho uma pessoa que ela tem um líder acima dela. Então, o CEO faz a autoavaliação dele. E eu tenho uma pessoa que tem um líder. Então, eu sou superintendente, tá? Então, o meu líder vai me avaliar. Esta pessoa também vai ter o AC. Os colaboradores vão avaliar essa pessoa. Então, aqui, esta líder se avaliou, o líder dela a avaliou, o líder avaliou essa líder, e a sua equipe a avaliou. E o mais completo, os pares dessa pessoa também a avaliaram. Esses pares, obrigatoriamente, têm que ter o mesmo cargo. Essa é a forma mais correta de se fazer a avaliação. A Caroline estava falando assim, que ela gostou, né? Que ela é um pouco ansiosa. Tá, ok. Não, mas vai mandando a pergunta. Aqui eu tenho, Carol, aqueles modelos que eu falei, né? Então, a gente tem o modelo 90, 180, o modelo 270 e o mais completo que tem, que é 360. O desenho fica interessante, mas vamos lá para a explicação. Modelo 90 graus. Esse foi muito utilizado. Ele está fora de moda. O 90 graus é só quando o gestor avalia quem está abaixo dele, tá?
O ideal, 90 mão dupla. O gestor avalia o líder e o líder avalia o gestor. No mínimo, toda a empresa tem que ter avaliação 90 graus mão dupla, tá ok? O gestor avalia quem está abaixo dele e essa pessoa que está abaixo dele também o avalia, tá certo? Então, 90 graus dá para fazer em qualquer tipo de empresa. 180 graus. Quem está acima avalia o líder, a pessoa faz a sua avaliação, ele é um líder, então ele também é avaliado pelas pessoas abaixo dele, tá certo? É esse desenho aqui, né? Este superintendente avalia esse seu líder. Esse seu líder se autoavalia. Sua equipe o avalia também. E eu tenho a 270 graus. A 270 graus é quando eu incluo 2 pares para avaliar o mesmo nível. Ele é avaliado por 2 pares. E o 360 graus é onde todo mundo avalia todo mundo. Quando eu estou falando em avaliação de pares, que são as pessoas ao lado, tomem cuidado. Eu peguei uma empresa que queria colocar 10 pares para se autoavaliarem. É muita complicação. No máximo, a gente sugere 5 pares. Então, eu sou avaliado por 5 pessoas do mesmo nível, do meu mesmo cargo. Continuando nas possíveis estratégias. Qual é o teu papel sobre isso? Gente, você cria e você implementa. O líder faz a gestão. O líder faz a gestão. Quem está criando e implementando não tem que fazer o cuidar do projeto, ele tem que assessorar, mas quem vai tocar o processo é o líder. Quais obstáculos que eu posso encontrar? Então, eu já sei as resistências reais que eu vou ter. Essas resistências podem estar focadas na teoria dos 3 Ps. 3 Ps. Eu posso ter resistência relacionada a pessoas, eu posso ter resistências relacionadas a processos, e eu posso ter resistência relacionada a produto final. 3 Ps é pessoas, processos e produto final. Toda vez que eu tiver uma situação problemática, um obstáculo, eu tenho que pensar, o problema está com a pessoa, dentro do processo ou dentro do produto final. E você já tem que bolar o que você vai fazer em cada caso. Eu sei que a pessoa do Antônio Carlos é resistente, o que eu vou fazer com ele durante a reunião? Eu sei que o processo vai ser difícil para ser entendido para um cargo um pouco mais simples. O que eu vou fazer? E na 8ª questão é o que eu vou esperar de problemas. Qual é a diferença de obstáculo para problema? Aqui na 7ª, eu já sei o que vai acontecer. No 8º, é aquilo que eu suponho que vai acontecer. Se acontecer isto, o que é que eu vou fazer? Aí você já tem que pensar em processos de mitigação de riscos. O que é mitigação de risco? É super chique falar isso, né? É simplesmente, se o plano A não der certo, eu tenho o plano B e eu tenho o plano C. Tá ok? Então, você já tem que ir para a reunião, já tendo pensado isso tudo. Isso são estratégias para você conduzir uma implantação. 9ª estratégia, qual o resultado que eu quero atingir? Você tem que pôr esse resultado em número. Eu quero que 100% da liderança responda, eu quero que 75% atinja determinados cargos e assim por diante. Põe um número para esse resultado, tá ok? Quem mexeu lá no SLP, tem um espaço em que a gente fala sobre isso, né? Você quer uma meta para atingir. Então, minha meta é atingir 75% de alguma coisa, ou aumentar em, ou em diminuir em alguma coisa. E os benefícios do projeto. Então, isso já tem que estar descrito. Eu quero que esse benefício seja a participação no lucro,
ou eu quero que 75% dos meus líderes comecem a fazer rodada de feedback, eu quero criar trilha de carreira na minha empresa, só tem 5 funcionários, eu vou criar trilha de carreira. Aumentar a produtividade ou diminuir erro. Eu tenho que pôr a bunda na cadeira e ter pensado nesses 10 itens que foram apresentados aqui para vocês, antes de vocês saírem divulgando qualquer coisa em relação à avaliação de desempenho por competências. E esses 10 quesitos servem para a implantação de qualquer tipo de projeto. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, de quais são os modelos de ferramentas que nós temos que, normalmente, pensar, porque hoje no mercado ou na nossa empresa, existem mais recursos, menos recursos, mais pessoas envolvidas ou não. Então, a gente precisa entender o que tem no mercado e a gente tentar se identificar com um desses métodos que a gente vai conversar rapidamente. O primeiro método é o que a gente chama de convencional, onde a gente usa um formulário padrão, né, para definir as competências, selecionar as competências direitinho. Depois, usa um outro formulário, pode ser tudo papel, por exemplo, ou planilha, né, aonde eu faço o formulário padrão também a ser aplicado. Eu tenho que ter um modelo de relatório, né, nós vamos mostrar alguns modelos para vocês também, e, por fim, eu tenho que fazer alguma coisa com esse relatório, né. Nós, da Ômega, já tivemos muitos projetos que você entregava o relatório e as pessoas não punham em prática praticamente nada. Então, é muito importante o PDI, ou, no caso do SOP, a gente chama de plano de ação. Então, quando eu falo plano de ação, é equivalente ao PDI. Então, o modelo convencional, a gente tem que fazer todas essas etapas aqui. O semi-automatizado é quando a gente já tem o seu formulário com as competências direitinho, mas eu consigo montar um questionário, né? Ou um Google Docs, ou até compro ou uso um sistema já existente que me facilita criar esse formulário eletrônico para fazer a aplicação do questionário. O relatório padrão também pode ser uma outra ferramenta que eu já tenho, né? Por exemplo, o próprio Excel, né? E, por fim, o formulário ainda em papel, quando eu penso para fazer o PDI ou plano de ação. Já o sistema automatizado, eu consigo fazer a seleção das competências, então já está pré-definido, né? Ou você consegue selecionar. Depois, você tem uma forma de aplicar isso para todos os usuários eletronicamente, né? Já vai direto para o e-mail da pessoa, ou ele se cadastra nesse sistema, ele acessa o sistema. O relatório também pode ser gerado pelo próprio sistema, e, por fim, o PDI ainda é um sistema convencional. Então, esses seriam os 3 modelos, vamos dizer assim, os mais comuns. Hoje, existem também os novos sistemas que a gente chama que é um sistema integrado. Então, ele é conhecido também por ERP, né? Então, pode ser um SAP, pode ser um TOTOS, pode ser um ADP, vários tipos de sistema que existem no mercado. Aonde que ele tem todas essas funcionalidades e, normalmente, funciona muito bem. Já gera o relatório, você consegue fazer um PDI integrado também, tá? Então, é uma boa solução. Só que, na verdade, isso só se aplica para empresas de grande porte, né? Porque, na verdade, você já tem um sistema que é relativamente caro e você vai comprar mais um módulo que também não sai muito barato, não. Então, uma opção é você tentar usar o sistema que você tem, já está lá, né? Só que você tem que pensar que se for comprar um módulo a mais, é um custo a mais também significativo. Existe também sistemas de mercado, que não é um sistema tão complexo, não vem junto com um sistema integrado, onde tem todas essas funcionalidades. Porém, pessoal, aqui a gente tem uma grande realidade. Qualquer coisa que você pense em gastar com um novo sistema, né, você vai ter um custo anual aí de 70, 80, 90, 100 mil reais, talvez no primeiro ano, no segundo ano baixa um pouquinho mais, e isso passa a ser uma coisa proibitiva, dependente da situação da empresa.
Se isso já não é uma coisa tão importante, né? Vou implantar avaliação de desempenho. Você tem 10 outros sistemas para tentar melhorar ou tentar implantar, então esse custo pode ser que venha a ser um problema para ser implantado. E, por fim, existe hoje uma boa alternativa, uma excelente alternativa, eu diria, que é você compartilhar um sistema existente, né? E existem alguns sistemas que adotam essa metodologia, em especial o nosso sistema, o sistema da Omega Plus, aonde a gente tem grandes diferenciais no dia a dia, tá? Então, o primeiro grande diferencial, além dele ser totalmente eletrônico, ele é configurável, como eu já falei. Você pode incluir competências novas, pode ser competência comportamental ou técnica, né? Muitas empresas usam o nosso sistema para fazer avaliações técnicas também. Depois, você vai ter a parte do questionário totalmente pronta, ela já está definida, você simplesmente seleciona as competências, o questionário já está lá. Mas eu vou querer configurar. Perfeito, pode configurar. E, além disso, a gente vai criar o questionário relativo ao cargo que está sendo colocado. Eu tenho no meu grupo 15 competências, na minha empresa eu uso 15 competências, mas por cargo eu só vou usar 10. E a gente vai escolher as 10 melhores para cada cargo e ainda vamos fazer a matriz de competências selecionando o target, o objetivo de cada cargo. Depois temos ainda o questionário, depois de respondido, ele gera o relatório. Aqui tem uma coisa importantíssima, né? Muitos sistemas de mercado, quando você vai gerar o relatório para uma pessoa, você tem que gerar para todo mundo junto, tá? E isso passa a ser um problema. Por quê? Porque as pessoas estão em férias, as pessoas estão afastadas, as pessoas não conseguiram responder dentro do prazo e assim por diante. O SOP já tem uma metodologia que é o seguinte: se você fizer a sua autoavaliação, ela já está pronta, ela já está lá no seu relatório. Se o seu líder já respondeu também, você também já vai ver a sua resposta ao mesmo tempo. Então, logo você preencha uma parte, a informação já está disponível no seu relatório e você vai deixar o seu relatório salvo, arquivado, tudo direitinho. E, por fim, pessoal, eu diria que a coisa mais importante que a gente tem em todo esse processo, fazer uma boa avaliação é muito importante. Mas o mais importante é como que eu vou aplicar isso, fazer uma boa reunião de feedback, gerar um bom plano, né, um PDI ou um plano de ação, e se a gente tem uma ferramenta como praticamente só a Ômega tem, esse manual de desenvolvimento, é uma grande vantagem de você conseguir fazer essa transição de implantar alguma coisa que te ajuda na avaliação, mas também no desenvolvimento e depois avaliar os resultados. Pensando agora em relatórios que vocês podem encontrar no mercado. Isso é essencial, porque parem para pensar aquilo que eu falei na semana passada. Isso brilha o olho da gente, tem que brilhar o olho de quem vai ser o usuário. Então, eu tenho relatórios desse tipo aqui, que é um case real, a Ômega que conduziu esse trabalho. Então, eles eram 27 líderes, um grupo muito pequeno, avaliaram só a liderança, porque a empresa toda tem mais ou menos 900 colaboradores. E lá eles resolveram escolher cores para utilizarem no resultado final. Então, na avaliação de assertividade, eu tive em verde, que é a competência está totalmente implementada na pessoa, 24. E eu tinha 3 líderes, estavam mais ou menos. Então, eu posso dizer que a assertividade, na minha empresa, no ano de 2019, é uma competência desenvolvida na minha equipe de liderança. Ela está ok. Eu não vou me preocupar muito com essa competência. Mas eu posso chegar em visão global, e aí o resultado foi, de 27 líderes, 8 tiveram o target mais alto, então eles estão em verde,
19 eles estão mais ou menos na competência visão global. Aqui, pessoal, eu não tenho a definição da competência. A definição da competência estava lá no documento anterior. Aqui já é um relatório depois daquele documento, tá ok? Então, eu posso falar que visão global é uma competência que está com gap na minha equipe de liderança. Então, na medida final, eu tive essas competências desenvolvidas e essas que eu tenho que melhorar agora em 2020. Daqui, dessas competências que vai gerar ou treinamento, ou coaching, ou mentoring, ou indicação para curso externo, que é um item que nós vamos comentar com vocês no módulo da semana que vem. Rose, a Maria do Carmo está dizendo que a empresa dela é de médio porte, e como que ela deveria começar um projeto de avaliação de desempenho? Tem 100 colaboradores, né? Maria do Carmo, eu começaria avaliando todo mundo, porque é uma empresa muito pequena, 100 pessoas. Agora, 2 pés no chão. Não dá para você trabalhar com avaliação de 100 pessoas no Excel por e-mail. Você tem que ter algum tipo de plataforma para te atender. Por exemplo, o que a Ômega cobra, ela cobra pelo número de usuários. Então, uma empresa que tem 50 pessoas, o valor para usar o SOP é um. Uma empresa que tem 3.000 pessoas, o valor para usar é outro. Mas com 100 pessoas, todo mundo pode entrar no projeto. O Wilson está dizendo que essas informações são insumos para o levantamento de necessidades de treinamento, né? Aí, dessa forma, as ações ficam mais assertivas. Então, Wilson, as pessoas não valorizam tanto a avaliação de desempenho, né? Eles acham, assim, que isso é uma coisa mandatória, ou de certificações, você tem que apresentar nas certificações, ou é mandatório de RH. A liderança, por vezes, não sabe valorizar a ferramenta, porque não é vendida dessa forma que eu estou aqui apresentando para vocês. Porque se eu sou gerente ou diretor dessa empresa, a primeira coisa que eu quero saber é o que eu vou fazer com essas 19 pessoas, líderes que ainda não têm a visão global. Então, e ainda aqui, Wilson, eu vou priorizar qual competência aqui é mais sênior, porque é aquela que eu vou atuar de uma maneira muito mais incisivamente para fazer desaparecer. E outra coisa que é pulo do gato também. Essas competências aqui, isso eu falei na semana passada. Por exemplo, eu tenho 24 pessoas que já são assertivas na minha equipe de liderança. Em 2020, não vou medir mais essa competência. Ela já está boa. Eu vou colocar uma outra competência para medir. Mas, em 2020, aqui nós fizemos mais ou menos no meio do ano essa avaliação. Então, agora, no meio do ano, eu tiro essa competência assertividade, ponho uma competência mais sênior, mas eu mantenho visão global, porque eu quero ver se tudo aquilo que eu fiz com a pessoa em 2019 melhorou a nota dela para 2020. E o Wilson está falando também, né, que se não tem uma ferramenta desse tipo, a área de treinamento vira pastelaria, né? É quase isso, né, Wilson? Aqui eu tenho outra forma de relatório que a gente conhece. Aqui se trabalha com nota absoluta. Aqui em cima eu dou notas, olha, novamente, né? Isso também é um case real de uma empresa. Eu dou nota de 1 a 5, que é aquela coisa ruim outra vez, né? Põe nota de 0 a 4, qualquer coisa assim, de 1 a 4. Então, as notas estão descritas aqui à direita. Então, o quanto a pessoa conhece de legislação trabalhista, dou nota 2. Aqui já começa, né? Se eu dei nota 2, é porque acho que eu fiz alguma prova, fiz alguma coisa para poder avaliar essa pessoa. Vocês veem como é difícil, né? Quando você coloca conhecimento técnico, para mim está implícito alguma coisa que a pessoa foi avaliada através de uma prova ou de entregas. Então, somam todas as notas, divide pelo número de competências e tem a média 2,5. E aqui nessa empresa, eles usam as médias das notas. Então, é o seguinte, se a pessoa tem nota de 1 a 2, ela está no nível 1 do cargo. Se ela tem nota de 2 a 3, ela está no nível 2. São aqueles aumentos na horizontal que você pode dar para o colaborador.
E tenho também relatório desse tipo, que é um modelo que, no nosso site do SOP, depois que é respondido, é esse tipo de relatório que todo mundo recebe. Bom, aqui vale a pena, pessoal, a gente explicar um pouquinho melhor, porque esse, do nosso ponto de vista, é um relatório bem mais completo, né? Então, nós temos todas as informações relativas ao nome da pessoa, o cargo, a que área ela pertence, que empresa que está, se poderia ter unidades diferentes também. Quando esse relatório foi gerado, a partir daí, nós temos toda uma metodologia para tentar explicar, por exemplo, quais são as siglas utilizadas para cada uma das avaliações. Primeiro, o TC é o target do cargo, é aquilo que é esperado, né? Então, a gente já tem uma definição que para o cargo X, a administração do tempo, o target esperado seria 3. A pessoa se autoavaliou, 3. Se o líder deu uma avaliação para ele de 2, então aqui já temos um ponto a ser trabalhado. Os pares deram 2,5 e os colaboradores deram 3,2. Este é um outro relatório de um cliente nosso, lógico que a gente nunca vai expor o nome do cliente, mas veja, é um caso real, e fica muito fácil da gente identificar todas essas divergências, né? Então, aqui nós temos uma divergência boa, aqui tem uma divergência pequena, aqui tem uma divergência pequena também, e assim por diante, a gente vai conseguir complementar aquela avaliação com informações mais consistentes. E é interessante que vocês podem medir a autoestima da pessoa em cima dessa tela. Só em cima dessa tela dá já para você medir. O que é a autoestima? A autoestima é a forma como a pessoa se vê. Isso é definição de autoestima. Então, aqui na autoavaliação, eu vou perceber que se essa pessoa tem uma autoestima muito elevada, muito baixa ou na média. Desse relatório aqui, eu posso pegar numericamente, olha, o líder dessa pessoa deu nota 2 e ele se deu nota 3. Ele se acha melhor na administração do tempo do que o líder o avalia. Aqui as notas foram iguais, na terceira competência as notas foram iguais, na comunicação as notas foram iguais. E aqui, em desenvolver pessoas, o líder deu nota 2,5, em cima daqueles targets, tudo que dá esse resultado. Ele atinge o target 2,5, tá ok? E ele fala que ele faz o target 3. Então, aqui é uma pessoa que tem a autoestima na média, porque ele se autoavalia mais ou menos nos mesmos targets que o líder o avaliou. Análise número 1. Análise número 2. Na primeira coluna, é o que ele precisaria ter de target. Então, por exemplo, aqui, a administração do tempo, eu quero que ele seja até o target 3. Lembra na senioridade do verbo. Ele acha que ele está no 3, mas o líder acha que ele está no 2. Então, aqui tem que ser criado um PDI para que o meu colaborador, de fato, chegue no target 3. Porque é péssimo ele já achar que ele está, tá ok? Porque aí ele não vai te entregar nada a mais. Aqui eu posso ter outro problema também. O líder é um líder muito severo, muito crítico, e ele pode estar dando uma avaliação muito baixa nesse caso. Mas eu já tiro essa hipótese da frente, sabe por quê? Esse líder também deu nota 4 em outras competências. Pessoal, vocês estão entendendo que uma tela dá para fazer análise crítica de N indicadores que tem aqui nessa tela. Bom, aproveitando, eu estou mostrando aqui para vocês o menu do líder, tá? Vocês, no sistema de degustação, têm um menu um pouco resumido de algumas funções, mas aqui eu estou aproveitando mostrar que você tem nesse menu as telas de abertura, cadastro, pirâmide para subgrupos, que também pode ser equiparado ao organograma, depois vocês vão entender por que disso. A opção de avaliação de desempenho, que a gente vai fazer daqui a pouco.
o manual de desenvolvimento, que é o grande ponto diferencial do nosso sistema, e o criar plano de ação individual, que eu acredito que todos aqueles que já fizeram um plano de ação já entraram e viram como é simples fazer uma avaliação, um plano de ação. Depois temos a avaliação dos membros, que o líder vai poder avaliar os membros da sua equipe, e depois as réguas da equipe, uma forma bem fácil, que é um dashboard onde você consegue ver tudo. E, pessoal, a coisa mais importante do nosso sistema, a gente mantém um histórico de todos os relatórios, todas as evidências, tudo o que foi colocado, tanto no planejamento, quanto no acompanhamento, e depois no resultado que foi apresentado com os planos de ação. Isso é muito importante. A primeira página, então, é referente aos números deste relatório, e a segunda página é referente às mesmas informações de uma maneira gráfica, né? Para aqueles que são mais visuais e gostam de ter as informações de uma maneira mais lúdica. E isso daqui é muito importante porque vai sensibilizar as pessoas também. A Valéria está perguntando também como aliar avaliações entre a liderança de forma a equilibrar entre o líder rígido e o bonzinho. Valéria, você faz uma... Veja a média das notas que a pessoa dá. Então, eu posso pensar em por que esse é líder, né? Primeira coisa, deixa eu voltar um pouquinho. Por que a pessoa é muito boazinha ou porque a pessoa é muito crítica? Muitas vezes, isso tem a ver com o próprio perfil de personalidade do líder, tá ok? Quando eu vejo que as notas são muito rebaixadas, tá? Você pode ter certeza absoluta. Ou este colaborador, estou falando líder e colaborador, o líder deu nota muito baixa para essa pessoa, tá certo? Se este líder, ele vai repetir o mesmo padrão com as outras avaliações que ele vai fazendo. Então, aí você vê que o gap é a percepção do líder. E aí você tem que pensar, Valéria, em quais hipóteses que isso pode... Quais são as hipóteses que fazem com que o líder faça isso? Tá? Ele é crítico com todo mundo, ele é crítico porque ele é inseguro. Você tem que fazer uma análise crítica da causa raiz do líder estar fazendo isso. E esse líder tem que ser chamado para uma conversa, tá certo? Hoje se usa muito o coaching, né? Como ferramenta para esses casos, muitas vezes. Porque esse líder, ele é bom no que ele faz, mas ele tem gap de percepção. Ou ele é muito bonzinho, ou ele é muito crítico. Então, se contrata algumas sessões de coaching só para trabalhar alguns gaps específicos que a liderança tem. Então, a minha resposta para você é, faz pelo padrão do que você vê a repetição. Se ele faz a mesma coisa com todo mundo, é uma característica dele. Se é específico com uma pessoa, olha para o colaborador, porque realmente vai ver o colaborador. Ou ele é muito bom, ou o colaborador é muito ruim também, tá certo? Se ficou confuso, depois do curso, a gente sempre fica aqueles 15 minutos para bater um papo, a gente pode continuar conversando e eu explico melhor para você, tá bom? Voltando naquela tela que nós estávamos falando. Você tem aqui o relatório, que é o mesmo relatório dos targets transformados em cores. E aí é importante a gente ver, né, pessoal, que o uso do relatório, ele está muito associado a todos esses parâmetros que a gente falou previamente, né? Então, quais foram as competências selecionadas? As pessoas sabem claramente o que é o target do cargo, né? Elas sabem a importância da autoavaliação e assim por diante. Todos nós temos que pensar o seguinte, nós estamos passando agora a ter uma ferramenta que vai nos dar mais subsídios para a gente poder fazer o nosso desenvolvimento dos colaboradores, da liderança, de uma maneira mais objetiva. Portanto,
a gente sabe que o relatório é o que vai nos permitir a dar continuidade nesse processo. E aí tem aquilo que é diferenciado do mercado. O SOP, ele tem esse manual de desenvolvimento que acompanha o site. Como eu trabalho já há 35 anos com empresas, e a avaliação de desempenho sempre se fez, com nomes diferentes, mas sempre se fez, o maior problema, no final de tudo, não é fazer o líder aplicar, você convence. O maior problema é o seguinte, é o líder olhar para a tua cara, ou para o teu líder, né, você RH, ou você líder, e falar assim, bom, e agora o que eu faço com essas notas baixas aqui da minha equipe? Então, como eu sempre tive esse tipo de feedback, então assim, Rosê, o meu liderado teve nota baixa em administração do tempo. O que eu vou sugerir para ele se eu também sou ruim nisso? Eu não tenho nem ideia do que eu faço para sugerir para ele. Então, esse manual de desempenho, o objetivo maior é ajudar a desenvolver mesmo a pessoa, mas é desenvolver para criar planos de ação de uma forma rápida. No da Ômega, você clica em cima, o plano de ação já vai direto no PDI do colaborador, de uma maneira criativa e diversificada, e fica um repositório de informações. O líder avaliou e criou o PDI, Plano de Ação Individual. Esse líder saiu da empresa, fica tudo registrado lá no site. Quem entrar vai dar continuidade. Pessoal, a gente faz a avaliação de desempenho uma vez por ano, e eu tenho que criar plano de ação todo mês para manter o projeto vivo. Então, eu posso criar plano de ação para tirar um gap, uma dificuldade da pessoa, ou eu posso criar plano de ação para ele se melhorar mais ainda para um cargo lá para frente. Nesse manual, eu tenho indicação de filmes, eu tenho indicação de livros, eu tenho indicação de revistas que eu vou sugerir, eu tenho cursos que eu vou indicar, eu tenho dicas que eu vou passar para o meu colaborador. Então, isso que eu chamo de repositório de informação. Aí, o que acontece? Um líder descobre um curso mais moderno que ele quer indicar para a equipe dele. Este curso é tão bom, ele passa para quem está cuidando do site da Ômega, ele, ou para o RH, ou para o sponsor, ou para alguém que está cuidando, e esse curso entra aqui também, para que outros líderes que deram nota baixa para a sua equipe também indiquem esses cursos aqui. Então, você vai aumentando, vai customizando isso tudo para a tua equipe. Rose, o Wilson está falando uma coisa interessante aqui. O que vocês acham das opções? 1, não atende a expectativa. 2, atende parcial, atende parcialmente a expectativa. 3, atende a expectativa. E 4, excede a expectativa. Wilson, o excede a expectativa está ok. Atende a expectativa está ok. Esse atende parcialmente está ok. Agora, não atende, então, não atende, é parcial, atende e atende assim. Tá certinho, Wilson, tá ok, tá ok. Só que posso falar, você põe atende parcialmente, tá ok sim, Wilson, tá? Eu só diria, Wilson, complementando, é o seguinte, ter uma forma de avaliar é muito melhor do que não ter, certo? Agora, ter uma forma de avaliar que treina, que orienta, que ajuda a pessoa a entender o que se espera dela, é muito melhor ainda. E é por isso que nós adotamos, apesar de que muitas empresas gostam de fazer esse tipo de avaliação, vamos dizer assim, mais simples, né? A gente prefere, sempre que possível, a gente sugere que a gente use realmente os exemplos com base na teoria do observável e mensurável. Wilson, por exemplo, aqui, né? A competência e adaptabilidade. Eu prefiro colocar, em vez de colocar dessa forma como você falou, que não está errada, também pode, mas, por exemplo, numa empresa de 3.000 pessoas, fica muito complicado trabalhar desta maneira assim, só.
tá? Então, eu falo que adaptabilidade, a pessoa tem que fazer o target 1, se ela muda o foco dela rapidamente. Eu só peço para o líder falar, ela faz isso? Faz. Então, ela já está no target 1. Eu vou ler o target 2. Ela flexibiliza e se adapta, né? Porque são dois verbos que são similares. As ações, caracas, ela também faz isso. Então, essa pessoa que eu estou avaliando, ela faz o target 1 e o target 2. Agora, eu vou ler o target 3. Ela realiza mudanças significativas? Não, esse meu líder não realiza essas mudanças, mas ele muda o foco e ele se flexibiliza, mas ele não muda de fato. Então, eu falo que esse meu colaborador em adaptabilidade está no target 2. Então, todo mundo da empresa sabe que ele faz o 1 e faz o 2. Entende, Wilson? E aqui eu não preciso pôr carinha, muda parcial, não muda parcial. Eu analiso frases observáveis e mensuráveis. Então, aqui vai sair 2 como avaliação daquela pessoa, tá ok? Eu sou líder e eu preciso que ele esteja no target 3, Wilson. Aí eu vou consultar aqui, nessa tela, porque esse é o manual da Ômega, ele vem desse jeito. Se eu quero que ele faça o target 3, o que eu vou colocar no PDI dele? Eu tenho aqui 3 ações que eu posso colocar para ele desenvolver. Se eu clicar nessa ação, vai para o PDI dele direto. Se eu clicar nessa ação, vai para o PDI dele direto. Então, aqui fica muito mais lógico, por exemplo, a hora que você coloca faz parcial, não faz parcial, tá bom, e você está ajudando o teu líder a indicar o que para ele fazer. Bom, com isso, então, pessoal, a gente está ilustrando para vocês que a aplicação do uso do manual é uma coisa importante e vai ser a tarefa de vocês para essa nossa, nesse trabalho para a terceira aula, né? Então, nós vamos desenvolver isso e a gente vai ver logo em seguida quais os passos direitinho para ninguém ter dúvida do que deve ser feito. Sempre lembrando também que o manual tem uma outra parte, né? Que ela é composta de dicas, filmes e livros, aonde a gente já vai colocando tudo aquilo que foi bom. Deu certo num setor da empresa, a gente vai colocar no outro setor também. E, em alguns casos, a gente coloca até os trechos dos filmes que podem ser utilizados no desenvolvimento, na abordagem de uma reunião, durante um workshop, alguma coisa assim, que facilita as pessoas se identificarem, fazerem uma reflexão. Bom, dessa forma, pessoal, a gente gostaria, então, de explicar rapidamente para vocês o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é uma das pendências para a próxima aula. Então, a gente vai mostrar para vocês como acessar o SOP, né? Alguns de vocês já sabem. Então, a gente vai agora fazer a autoavaliação. Ao fazer a autoavaliação, você já vai ter acesso ao seu relatório de avaliação individual também, ele já vai estar pronto, tá? E vocês vão escolher em qual competência, né? Tem que ser diferente do que foi utilizado no primeiro, porque nessa versão do SOP que vocês estão usando, que chama degustação, ela só permite um plano de ação por competência. Então, vocês escolham um diferente, que a gente imagina que seja adaptabilidade ou gestão de conflitos, e aí nós vamos fazer um novo plano de ação. E vamos usar o manual, de fato, para fazer esse plano de ação. E importante, não esqueçam que no fim a gente tem que salvar, né? Para que a gente possa fazer com que aquilo fique registrado e que vá uma mensagem para o líder. Então, vamos repetir quais são as fases que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Primeiro, vocês têm que ter acesso àquelas informações que foram enviadas no cadastro. As pessoas que se cadastraram no curso há cerca de uma semana, é o seu próprio CPF que você vai usar. E aí você vai selecionar o link de acesso ao sistema, né? Pode ser no próprio e-mail, ou você vai digitar aí no navegador que você estiver utilizando. Depois, basta entrar com o seu código ou com o seu CPF, e depois você vai colocar a senha, né? A senha para aqueles que o sistema forneceu,
um número diferente, são os 4 primeiros dígitos deste código, e se for o CPF, são os 4 primeiros dígitos do seu CPF. Se alguém ficar com dúvida ou quiser que eu repita alguma coisa, por favor, coloquem no chat algum questionamento. A primeira tela que vocês vão encontrar, quem não viu ainda, é essa tela que a gente chama de abertura, né? A abertura, ela tem o objetivo do quê? De explicar para que serve esse sistema, quais são os passos, se tem alguma coisa mais importante a ser salientada, de modo que cada um possa entender para que vai servir esse processo, certo? Então, agora, nós vamos começar primeiro fazendo a avaliação de desempenho. Vocês vão fazer a sua própria avaliação de desempenho. Não é para fazer ainda, é só para entender. Nós vamos fazer logo em seguida, eu vou repetir esses processos aqui. Então, você vai para uma tela que vai mostrar a sua autoavaliação, e é a mesma tela onde você vai poder visualizar o seu relatório também. Importante, pessoal, se você é um líder e você tem colaboradores que vão responder à sua avaliação, a gente já tem aqui uma relação de todas as pessoas que estariam respondendo. Aqui não tem ninguém, porque nós não cadastramos ninguém como colaborador, tá? Mas a gente poderia, e se vocês quiserem depois usar esse mesmo acesso para fazer um teste, como que as pessoas recebem, se ela entende o uso disso, como que vai aparecer depois no relatório, a gente pode usar também, cadastrar essas pessoas para vocês, e vocês fazerem uma avaliação, vamos falar, completa, né? Pode fazer até 360 graus se quiser. De modo que a gente vai ter, nessa tela também, uma explicação, né, que é importante, a legenda, a terminologia que a gente aplica, porque em alguns lugares as pessoas usam coisas diferentes, né? Em alguns lugares eles chamam avaliação do colaborador, é quando o líder está avaliando o colaborador. Aqui não, a gente chama avaliação do colaborador, é a pessoa que trabalha diretamente com o líder e vai avaliar o líder, certo? E assim por diante. Então, a gente tem uma terminologia própria também, que é importante para a gente não esquecer. Quando você clicar em autoavaliação, você vai sim para uma tela onde tem a explicação, o que é o target, é importante saber que tem a escala de 1 a 4, então você tem várias informações que você é orientado de como preencher esse questionário, explicando claramente o que é cada coisa. E vem explicando também a seleção do target desse cargo aqui, né? Então, a gente vai continuar, né? Essa é uma tela só de explicação, e aí sim nós vamos para a tela do questionário. Na tela do questionário, você vai poder simplesmente identificar qual é a sua resposta, né? Lendo claramente o que está sendo esperado. Vem aqui também qual é o target selecionado, ele vem na cor aqui, se for 3 é 3, se for 2 é 2, ou 4 é 4, e você seleciona a sua resposta e você vai salvar. Vejam, pessoal, a gente não leva mais do que 30 segundos para fazer todo esse processo que a gente está falando. A gente vai querer que vocês procurem fazer logo em seguida, para a gente fazer um teste prático do uso do SOP. Depois, nós já vamos ter acesso ao seu relatório. Você acabou respondendo, acabou de responder, você vai voltar para essa tela, né, de visualizar o relatório, clica nele e você vai ter acesso ao seu relatório. Bom, aqui nós temos uma novidade para vocês, que é o seguinte, é como se o líder de vocês tivesse feito as respostas e eles responderam as 3 competências que estão no questionário que foi sugerido para vocês, né? Então, em alguns casos, você já vai encontrar lá a avaliação do líder respondida e você vai ver o seu relatório, né? O seu relatório é um pouco diferente desse, porque só tem 3 competências, tem o target do cargo também, a sua autoavaliação e a avaliação do líder. Como foram muitas pessoas que se inscreveram no curso, pode ser que não tenha a avaliação do líder para todo mundo. Se você quiser que a gente simule a avaliação do líder,
por favor, me passa um WhatsApp ou um e-mail, eu quero a minha avaliação. Aí a gente vai complementar para vocês. Ou seja, pessoal, a gente está dando a oportunidade de vocês usarem o SOP da melhor forma que vocês possam rapidamente se familiarizar com o sistema. Vai ter a parte dos números, como a gente já falou e explicou antes, e vai ter a parte do questionário também, certo? Bom, desculpa, a parte do relatório, não do questionário. De modo que vocês vão poder ter acesso ao seu próprio relatório de avaliação por competências feitos no SOP. Depois disso, a nossa tarefa inclui a gente fazer o plano de ação. Então, vocês vão selecionar aqui, criar plano de ação, certo? A parte do feedback nós vamos falar só na próxima semana, então, por enquanto, vocês não mexam, é tudo a mesma página, né? Vocês vão encontrar depois, selecionar qual a competência que você vai querer incluir, né? Para fazer o plano de ação, vão dar um nome para ele, e aqui vem a utilidade de você poder ter a opção de usar no manual ou não. Se você já sabe o que deve ser feito ao desenvolver um plano de ação para o seu colaborador ou para você, né? Porque sempre vai valer para as duas pessoas, né? O líder pode estar fazendo um plano de ação para ele mesmo, tá? Ou pode estar fazendo para um colaborador. O sistema permite você fazer das duas formas. Se você já sabe o que deve ser feito, então você vai digitar, olha, o colaborador deve fazer um estágio, deve fazer um curso de línguas, deve fazer aquilo. Porém, se for uma coisa mais complexa, puxa, eu não sei o que fazer nessa hora, ou eu vou ver primeiro as sugestões para depois resolver o que eu vou fazer. Então, você vai consultar o manual. Ao consultar, clicando aqui, você vai para esta tela, onde esta tela você tem todas as opções, certo? Que o manual permite, e você vai selecionar uma delas. Então, eu estou colocando aqui um pouco maior, para a gente poder tentar identificar quais serão as opções. Então, a pessoa foi avaliada em 1. Puxa, não está bom isso. Tem que ser uma das 4 opções que existem nesse caso aqui, para o item 2. Tente manter o mesmo tom de voz quando sofrer discordâncias. Ou, ao encontrar uma discordância sua com alguém, procure identificar os reais motivos que estão determinando essa sua atitude. Ou seja, pessoal, a pessoa vai selecionar a resposta e justamente ao clicar copiar a sugestão prática, ela já vai ser preenchida automaticamente aqui no seu plano de ação. Isso, por incrível que pareça, é uma coisa que ajuda muitos líderes. Por quê? Imagina que você tem 10 colaboradores, 10 relatórios diferentes. Vamos dizer que você queira trabalhar pelo menos 2 competências simultaneamente. Você tem que ter 20 planos de ação. Você tem que sugerir. Mas o meu colaborador ele é proativo, ele sempre sugere. Ótimo. Quando o colaborador é proativo, ele sugere, sempre as coisas andam. E quando ele não sugere, aí fica naquele marasmo que passa mês, passa ano e as coisas não melhoram. A forma mais prática que a gente tem, dezenas de exemplos, centenas de exemplos, é o uso do manual de desenvolvimento. Você vai completar as outras informações do 3Q1POC, né? Esse formulário nada mais é do que um 3Q1POC ou o 5H, certo? Importante, a meta tem que ser sempre uma coisa mensurável, né? Um número, para que facilite a gente poder depois saber, contar se isso realmente chegou no resultado. Vamos ter uma data final para isso. No caso do nosso plano de ação deste trabalho, a gente está sugerindo que a data seja até dia 27. Por quê? Porque daí nós vamos ter um tempo para dar o feedback para vocês se os planos de ação foram desenvolvidos adequadamente. Para todos, coloquem 100%, depois a gente vai explicar melhor essas réguas, né? Como que a gente trabalha com esses percentuais e com essa régua aqui embaixo. E, por fim,
o mais importante de tudo. Você já fez 90% do trabalho. 10% é salvar, para a gente ter certeza. Algumas pessoas acabaram não salvando o seu trabalho na semana passada, e aí a gente não tem como receber. Então, salvar é muito importante. Por fim, a gente vai repetir todo esse processo pedindo para que vocês façam uso ou no seu celular, certo? Ou num outro computador, ou num iPad, que você tenha à mão. É possível, então, pessoal? Vamos lá? Então, vamos repetir rapidamente. Quem tiver dúvida, por favor, me coloque aqui no chat, tá? E nós estamos começando agora. Eu gostaria que vocês procurassem, pelo menos, com a nossa assistência. Ah, não estou conseguindo por algum motivo. Pode colocar no chat aqui e a gente vai tentar ajudar. Vamos lá, então? É muito bom fazer no celular, porque vocês vão ver que hoje a grande vantagem de você ter um sistema com SOP é essa interatividade, né? A gente vê que em alguns sistemas que já tem na empresa, coisa e tal, você só consegue responder através do desktop. Já o SOP, não. Ele permite que você esteja constantemente com o seu celular à mão. Bom, de posse das informações à mão, certo? Basta clicar no link e vamos para o próximo passo, que é entrar com o seu usuário e senha. Acredito que aqui não tenha problema para ninguém, certo? O próximo passo, então, seria o quê? Selecionar a avaliação de desempenho, de modo que você possa identificar se você tem uma autoavaliação aí para fazer. Chegaram na sua autoavaliação, pessoal? Imagino que sim, é uma coisa muito simples, né? Então, vamos clicar na autoavaliação agora. Vamos na primeira tela, que é a tela de explicações. Depois você vai fazer tudo isso novamente sozinho, porque nós não vamos ficar esperando todo mundo aqui responder esse questionário, né? Nós vamos fazer só uma vez, e daí a gente vai fazer o fechamento do curso. É só para vocês terem a oportunidade de ter contato com o SOP, com com o nosso suporte aqui e orientação. Depois da página, ao você coloque continuar, né? Você já vai para responder praticamente a sua questão, né? Então, lembre-se que você está fazendo uma autoavaliação, você tem que se identificar, se avaliar, se você atinge o nível 1, ou 2, ou 3, ou 4, e selecionar a sua resposta conforme a gente já explicou, né? Isso é o que a gente chama de target. Você seleciona qual o seu objetivo você está atingindo. E você vê ao lado qual o target que foi proposto para esse cargo, né? Na degustação, todos os targets são 4. Por fim, você já está respondendo uma questão, você já tem o seu relatório. Se quiser responder as 3 questões, pode responder, nós temos tempo para isso. É uma coisa bem rápida. Não esqueça que você tem que selecionar a resposta e salvar a resposta. E aí, a gente passa para a próxima questão. Fazendo isso 3 vezes, você já fez essa parte inicial. Volta para a página de visualizar o relatório e você já tem o seu relatório. Aqui nós estamos usando o relatório completo, que foi o primeiro que eu usei para explicação. Mas você vai ter aquele relatório onde tem 3 competências apenas. Espero que todo mundo tenha conseguido chegar até esse ponto. Alguém não conseguiu? Se não conseguiu, também não tem problema. Você vai poder repetir isso tudo depois, e depois, sim, você vai fazer o plano de ação, certo? Então, lembre-se que o plano de ação é para vocês, com base no que vocês fizeram, pense no caso de vocês mesmos, né? Ah, eu me avaliei em 1, em 2, em 3, né? Se você já se avaliou em 4, o manual não tem sugestões. Mas, normalmente, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, é importante a gente pensar o seguinte: a autoavaliação é importante? A avaliação de desempenho é muito importante. Porém, nós precisamos ter uma continuidade nesse processo. E essa continuidade chama-se Manual de Desenvolvimento, que a gente já apresentou para vocês, e vai ser
uma nova etapa desse processo nosso. E aqui temos uma pergunta da Caroline, né? Seria legal se pudéssemos convidar uma pessoa para fazer a avaliação. Imagino que meu líder participaria e conseguiríamos ter uma ideia bacana. Sim, Caroline, não tem nenhum problema. Nós fizemos uma simulação, mas se você quiser, a gente pode refazer esta avaliação, você nos indicando qual é o e-mail do seu líder, tá? Então, você nos passa o e-mail do seu líder, tá? Só o e-mail, não precisa mais nada, tá? E nós vamos cadastrá-lo no sistema e ele vai receber um e-mail para fazer a sua avaliação. Então, muito boa a sugestão da Caroline, e agora... Quem quiser também usar essa ideia da Caroline, ousadia sempre é uma competência bem-vinda, viu, Carol? Quem quiser também, em vez de fazer com que a Ômega simule a tua avaliação, mas você pedir para o teu líder te avaliar, pode mandar o e-mail para o Eduardo, porque aí a gente tira aquelas notas de simulação e fica uma avaliação real para você já pegar alguma informação, e fala para o líder avaliar de verdade, né? Não é só para testar o sistema, para ele avaliar de fato. E se prepara para a resposta, né? Bom, com isso, então, nós estamos finalizando o nosso teste prático. A gente não levou nem 5 minutos, né, pessoal? Então, acho que, com certeza, é uma coisa que pode ajudar vocês aprendendo a usar o plano de ação e o manual conjuntamente. Certo? Mais uma pendência para vocês. Por gentileza, eu preciso que vocês assistam esse vídeo. O problema não é meu. Ele é um desenho animado, muito rápido, e eu preciso que vocês façam uma reflexão em cima do o curso com o vídeo. Então, o que esse vídeo está fazendo dentro de um curso onde a gente está falando sobre avaliação de desempenho por competência? Aí você vai digitar alguma coisa lá no teu Word, né? Quem quiser pode mandar por e-mail. Quem quiser treinar o cérebro, se adaptar a coisas novas, usa o SOP. Vai fazer os mesmos passos que o Eduardo descreveu no outro módulo, e depois disso vai lá e anexa aquele Word, que aí eu vou fazer a leitura antes do nosso curso. O que eu vou pedir? Que esse documento chegue até a Ômega quinta-feira, ao meio-dia. Aí eu vou ler as reflexões que vocês fizeram, tudo mais, porque aí dá tempo de fazer uma coisa bem elaborada para poder responder para vocês. E é interessante, associa tudo que você assiste com tudo, com toda a nossa teoria. Volta um pouquinho, vocês sabem que as aulas estão gravadas lá no YouTube, tem o link para entrar lá, então associa coisas que você está percebendo dentro do vídeo, tá ok? Só reforçando e esclarecendo o que a Rose acabou de falar. Vocês vão receber um e-mail com o link desse treinamento, certo? E eu vou deixar separado as duas tarefas, tá? Para vocês poderem facilmente localizar a tarefa que deve ser realizada. Então, vocês ainda vão receber esse link. Pensando no fechamento do nosso treinamento de hoje, eu parto, como eu trabalho há 40 anos na área clínica, a minha preocupação é, eu sei que eu estou falando com profissionais aqui dentro do curso, mas antes de vocês terem o personagem profissional, vocês são pessoas. Então, eu tenho por função, por obrigação, alertá-los de algumas coisas maiores que, por vezes, passam batidas essas ideias dentro das empresas, né? Se vocês perceberem que a minha grande preocupação, uma das, é diminuir o nível de incidência de problemas neurológicos que deixam sequelas nas pessoas. Então,
tudo isso que eu falo, exercício neuróbico, criatividade, percepção, adaptabilidade, tem muito a ver com a doença do Alzheimer, que é uma das doenças mais estudadas atualmente, porque já se identificou os 3 tipos de Alzheimer. Ou você perde memória de coisas do passado, ou você, então assim, não lembro quem é minha filha. Ou você perde, se esqueceu quem é o marido, às vezes não é o Alzheimer, é outra coisa, tá ok? Então, eu posso ter a perda da memória do presente, eu não lembro que eu almocei, quero almoçar 3 vezes, e o pior Alzheimer é a perda das 2 memórias simultaneamente. E os neurologistas já comprovaram que a hora que você faz a ativação neurológica de todo o cérebro em áreas diferentes, eles perceberam que essas pessoas diminuíram a incidência do Alzheimer, menos gente tendo Alzheimer, aumentou a faixa etária para as pessoas que têm Alzheimer. A idade mais nova de um caso que teve Alzheimer foi 41 anos de idade, tá ok? Então, todas essas atividades que nós estamos propondo para vocês têm esse objetivo, é fazer uma ativação pensando numa coisa além do papel profissional, é pensando numa coisa chamada o quê? Doenças lá na frente. Segundo, a adaptabilidade é necessária, tá? Para toda situação que te pega de imprevisto. Então, Covid pegou todo mundo de imprevisto. De um dia para outro, tivemos que nos adaptar. Então, nós tivemos um luto no papel antigo que tínhamos. Vou trabalhar todo dia e criei um personagem novo. Vou trabalhar todo dia fisicamente fora. Criei um personagem novo. Trabalho agora em home office, então eu tenho que ficar no mesmo espaço, tá? Adaptabilidade serve para eu trabalhar a minha inteligência emocional. O Daniel Goleman, que é o criador do título Inteligência Emocional, eu estou formada há 40 anos, já tinha essa teoria lá atrás, mas ele pegou para ele alguma coisa nova. Ele fala o seguinte, que a inteligência emocional é quando eu coloco o afeto correto no fato. Então, as pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem, frente a um fato, colocar o afeto correto e a quantidade do afeto que eu coloco. Tá ok? Então, quem é mais adaptável, trabalha essa esfera aqui neurológica, ele fica menos tempo no processo de sofrimento, porque ele se flexibiliza mais naquela situação. Então, a angústia dele é um pouco menor, a ansiedade dele é um pouco menor, e ele se adequa mais rapidamente ao novo cenário que está sendo apresentado. E isso eu não estou falando só em crise que está acontecendo no momento, eu estou falando em crise dentro da empresa. Estava esperando minha promoção e meu líder, depois da avaliação, adiou minha promoção. Eu tenho várias saídas. Eu tenho como engolir o sapo de perna aberta e fazer cara de paisagem, eu posso, e estou sofrendo lá dentro, ou eu posso ter a maturidade psicológica e entender o fato. E aí eu promover algumas mudanças. Mudança de que tipo? Eu vou saber porque não tive e vou me melhorar. Ou, essa empresa já chegou no meu limite, eu tenho que procurar, eu tenho que prospectar o mercado lá fora. É fazer qualquer coisa racional, usando o teu lado direito do cérebro e sair rapidamente do lado emocional, que é o lado esquerdo do cérebro da gente. Então, essas adaptabilidades que eu venho falando com vocês, não é só para coisas de fora ou só para coisas de dentro da empresa. É para você usar no teu dia a dia. E terceiro caso, que eu sei que é o mais pesado. Se eu sou pai e mãe, e não quero perder o relacionamento com os meus filhos, eu tenho que me adaptar e me adequar aos novos valores que esta geração vinha tendo e aos novos valores que o Covid está trazendo para a nossa vida. Então, quem não for muito flexível, muito adaptável, não vai ter inteligência emocional, vai sofrer demais. Eu ia sair, mas não consegui. Mais flexível, mais adaptável, se torna usuário da inteligência emocional, sofre um pouco. Pronto, eu saí, mano. Pessoal,
Me despeço aqui de vocês, espero encontrá-los na semana que vem, tá ok? Para a gente continuarmos o assunto do nosso terceiro módulo. Até mais. Pessoal, então estamos terminando a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e pela participação de vocês. Nós vamos continuar aqui mais cerca de 15, 30 minutos para bater um papo com vocês, então. Tá bem? Muito obrigado por enquanto.